Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a inflação, mais especificamente a inflação CPI nos Estados Unidos. A ideia é que você possa entender melhor esse conceito e como que a inflação pode afetar os mercados. Então vem comigo para você aprender. Começando então, pessoal, mais uma aula bacana aqui no canal Bolsa Fácil para a gente falar hoje sobre inflação, para você entender melhor esse conceito econômico e ficar mais craque, mais planejado, mais assertivo nos seus investimentos. Especificamente hoje a gente vai falar sobre o CPI, que é uma inflação importante aí dos Estados Unidos. Primeira coisa que a gente precisa entender, o que seria então a inflação? A inflação nada mais é do que um aumento geral e contínuo dos preços de bens e serviços em uma economia ao longo do tempo. A gente vê realmente que ao longo do tempo, quando a gente tem uma inflação mais galopante, aí, mais agressiva ao longo dos meses, mas geralmente aí, ao longo dos anos, a gente vê que o nosso dinheiro, a gente vai perdendo poder de compra, porque as coisas elas vão ficando mais caras. E é aí que pega, né? Principalmente no campo político, não quero falar aqui de esquerda, direita, de Lula, de Bolsonaro, de Trump, de Biden. A ideia não é essa, não é a gente entrar numa discussão política aqui no canal, mas se você for estudar, seja qual for o campo político ali no poder, quando a gente tem uma inflação muito alta, essa inflação ela tende a derrubar esses governos. Porque itens muito importantes, como por exemplo, o supermercado, fica mais caro para a população conseguir comprar os principais itens ali de alimentação da cesta básica. E aí a população já vai ficando incomodada. Depois, itens de energia, vamos supor, energia elétrica, água, até que a questão do transporte fica mais caro quando a gente tem elevação dos combustíveis. Depois, isso também acaba refletindo no preço mais caro dos remédios. E a gente considerando essa cesta aqui de itens essenciais para a sobrevivência, seja do brasileiro, seja do americano, para a população geral, há um descontentamento com o governo político que estiver em questão. Por isso que a gente vê aí os políticos eles bastante preocupados ao longo dos seus mandatos para controlar a inflação, porque ela realmente, quando a inflação está alta, traz um desgaste de imagem muito forte aí para quem estiver no comando. Geralmente a gente tem os preços subindo de forma muito mais rápida do que o nosso salário, é bem mais demorado da gente conseguir uma remuneração melhor, aumento dos salários, enquanto isso os preços eles vão crescendo, eles vão se deslocando e a gente perde realmente ali a nossa capacidade de compra. Importante a gente entender, quando a gente tem uma inflação em queda, não quer dizer que os preços eles vão ficar mais baratos. Quando a gente fala de uma inflação em queda, significa o quê? Que o aumento dos preços ele vai ser mais lento. A inflação é o aumento, tá? É o aumento aí geral dos preços. Quando a gente fala de deflação, aí sim, aí é um cenário negativo, realmente de desaquecimento econômico, mas seria um outro ponto para a gente poder abordar. O que pode causar então o aumento da inflação? Primeiramente, o aumento da demanda. Importante você entender a diferença entre oferta e demanda. Quando a gente fala de aumento da demanda, o que significa? Significa que as pessoas elas têm o interesse, elas estão comprando uma quantidade maior de produtos ou serviços, uma quantidade maior do que a indústria ou determinado nicho econômico consegue suprir, consegue ofertar, consegue oferecer ao mercado. Então, quando a gente tem muita gente comprando determinado item, a gente tende a ter a elevação dos preços desse item devido à escassez. Outro ponto também bastante importante para a gente entender é o aumento do custo de produção. Quando fica mais caro para a indústria produzir determinado item ou, de novo, para determinada empresa oferecer determinado serviço,
a gente tende a ter o aumento dos preços também, a gente tende a ter o aumento da inflação. O que pode acontecer? Num cenário hoje, né? Vamos colocar aqui março de 2025, que a gente tem um desemprego baixo nos Estados Unidos, um desemprego baixo no Brasil, ou seja, a gente tem uma maior parcela da população trabalhando. Isso significa o quê? Que as famílias elas têm maior poder de compra e existem menos pessoas disponíveis para trabalhar, e a gente geralmente tem uma corrida por salários, as empresas oferecendo salários cada vez maiores para conseguir manter ali a sua base de colaboração, conseguir manter os seus funcionários para suprir geralmente a demanda. Então, quando a gente tem um aumento dos salários, naturalmente há um aumento do custo de produção e aí a gente pode ter um aumento da inflação. Outro ponto é quando a matéria-prima ela fica mais cara, não tem como, esse custo vai ser repassado na ponta final. E no caso aqui do Brasil, a gente também tem o impacto do dólar, porque a gente importa muitos itens, a gente importa combustível, a gente importa fertilizantes, a gente importa produtos finais aí da indústria, e o dólar alto ele também tende a encarecer essa compra de matérias-primas, essa produção, e que fatalmente vai acabar acarretando num aumento na ponta final. Combustível também é importante. A gente tem combustível, né, a nível global, ele é cotado em dólar. Então, quando a gente tem escassez ou oscilação no preço do petróleo e também uma subida no dólar, o combustível tende a ficar mais caro. E no caso aqui do Brasil, né, uma curiosidade, todo mundo sabe que o principal meio de logística é o transporte rodoviário via caminhões. E quando a gente tem o combustível mais caro, isso tende também a encarecer o frete e vai ficar mais caro lá na gôndola para você acabar comprando. Outra coisa que pode influenciar bastante a inflação é a questão de expansão de moeda, ou seja, mais dinheiro disponível em circulação. Isso a gente observou nas políticas monetárias da pandemia no mundo inteiro, né? Os governos, os bancos centrais aumentando a base monetária, principalmente aí com programas sociais, com programas de ajuda, para que fosse possível passar aquele período da pandemia. E também a gente tem programas sociais aí de distribuição de renda que há, né, de forma direta, uma expansão da moeda, mais dinheiro em circulação, aumento do poder de compra, e aí isso vai acabar influenciando diretamente naquela curva de oferta e demanda. As famílias com mais dinheiro no bolso, com mais poder de compra, elas tendem a canalizar para um maior consumo de produtos e serviços. Como que a gente tem, então, os bancos centrais controlando essa eterna briga aqui de juros e inflação? Isso acontece através da política monetária. A gente tem o Fed, que é o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos. O que acontece? Quando a gente tem uma inflação em queda, significa o quê? Um desaquecimento da economia, e geralmente a gente tem os bancos centrais cortando os juros, porque juros baixos eles deixam o crédito mais barato, ou seja, para você fazer um empréstimo, um financiamento da casa própria, do seu carro zero, linha de móveis e eletrodomésticos, ou mesmo financiamento de dívidas, refinanciamento de dívidas, empréstimos para abertura de negócios, ou seja, esse crédito mais barato ele tende a estimular a economia e também tende a canalizar. O dinheiro acaba saindo da renda fixa, que com juros mais baixos, a renda fixa, apesar de ser menos volátil, ela vai render menos. E aí a gente tende a ter um cenário de alta nas bolsas, porque o investidor acaba ponderando que compensa mais ele colocar o seu dinheiro em ações de empresas, buscando a valorização desses papéis e também boas posições em dividendos, já que a renda fixa está remunerando pouco. E quando a gente tem o cenário inverso, então a inflação em alta significa o quê? Um aquecimento da economia. E é preciso frear, né? Preciso frear esse crescimento, essa inflação galopante, para que a economia não fique desajustada, que não fique fora de controle. E a gente tem então o movimento inverso de política monetária, que é a elevação dos juros, ou seja, o crédito vai ficar mais caro
e isso vai inibir o consumo, isso vai inibir o empreendedorismo. E a gente falando aqui de bolsa de valores, os juros altos geralmente eles tendem a derrubar o mercado de ações, porque o investidor acaba colocando na balança que ele pode alocar o seu capital em renda fixa para ter uma rentabilidade boa com menos risco do que montar uma carteira de ações. Bom, o CPI, então, dos Estados Unidos, o que seria? Essa sigla aqui, o CPI, é o Consumer Price Index, nada mais do que o índice de preços ao consumidor. É um índice que vai medir uma cesta, então, com os principais itens de consumo das famílias. A gente tem, no caso aqui, uma medida sobre os itens de alimentação, moradia, saúde, transporte, educação, vestuário, roupas, né? Então, os principais itens consumidos pelas famílias. Essa cesta ponderada vai dar uma ideia para a gente de como está o CPI, Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos. Agora, pessoal, tenho aqui a plataforma da Xstation. Essa plataforma é de propriedade da corretora XTB, que é parceira aqui do canal. Vou deixar para você na descrição desse vídeo o link para você abrir uma conta demo gratuita, se caso você quiser conhecer os mercados internacionais e ter acesso também para poder estudar esses dados aqui que eu vou te mostrar agora. A gente tem então, nessa aba calendário, eu vou clicar para você dar uma olhada, a gente vai conseguir ter acesso ao calendário econômico com essas principais notícias, com essas principais informações. O que você consegue? Aqui na aba calendário, então a gente tem o calendário econômico com as principais notícias do período que você quer escolher. Então a gente pode aqui, ontem, calendário de hoje, calendário de amanhã, o calendário desta semana ou o calendário da próxima semana, ou mesmo aqui no calendário você consegue escolher o período que você quer para estudar. Então, essa ferramenta aqui do calendário dentro da Xstation, ela é bastante útil, ela é bastante completa e você consegue configurar de acordo com o que você deseja. É possível até você tentar estudar um período futuro, um período passado de como foi esses dados divulgados. Outra coisa importante também, aqui você consegue escolher os países que você deseja observar as notícias. No caso aqui eu deixei selecionado somente os Estados Unidos. E também a importância, o impacto de notícia baixo, médio ou alto. Eu coloquei aqui médio e alto para que a gente consiga filtrar as notícias mais importantes. Bom, aqui na quarta-feira, então, dia 12 de março de 2025, nós tivemos esse dado que a gente está estudando aqui na nossa aula, que é o CPI Year to Year, né? O CPI, então, o Índice de Preços ao Consumidor dos Estados Unidos atualizado no último ano. Olha que interessante, a previsão era que viesse em 2,9, o valor que foi publicado foi em 2,8, ou seja, uma ligeira queda, e o valor anterior a inflação estava em 3%, também houve uma queda. Outra coisa importante também, você clicando aqui em cima da notícia, olha que interessante, que importante essa janela que abre aqui para que você possa estudar. Aqui do lado esquerdo a gente tem um resumo sobre o que é essa notícia, sobre o que é, como que ela funciona. Isso aqui ajuda muito para você que está começando na bolsa, que você ainda não tem noção sobre esses principais dados econômicos, esses principais conceitos. Esse resumo, aos poucos você vai entendendo melhor, ficando por dentro aí também do cenário econômico, para que seja possível você planejar melhor os seus investimentos. E aqui do lado direito a gente tem um gráfico, nesse caso aqui o histórico dos últimos 3 anos, que a gente consegue ver que a inflação americana, ela veio caindo nesses últimos anos, nesse período mais recente, para que seja possível também você ponderar a importância da inflação naquela questão ali de juros, né, naquela curva de juros. Agora eu vou mostrar para você aqui a planilha da minha mentoria. Daqui a pouco eu vou explicar para você o que é a mentoria, como que funciona. Mas o que eu fiz, o que eu faço também para os alunos, eu deixo disponível essa planilha para eles poderem estudar. A gente tem aqui nos Estados Unidos, a meta de inflação americana no momento é de 2% e eles não têm banda de tolerância, como aqui no Brasil.
que é 1,5 ponto para cima ou para baixo, eles precisam chegar no centro da meta. Nesse campo aqui a gente tem a inflação CPI, que é a inflação que a gente está discutindo aqui nesse vídeo, e a gente pode ver, interessante, né? A inflação aí no acumulado até janeiro estava em 3%, e a inflação atualizada agora para fevereiro ela veio para 2,8%. Nesse gráfico aqui do lado direito, o que eu fiz? Eu acabei cruzando as curvas de juro com as curvas de inflação, e a gente pode ver o que? Nesse momento aqui que a gente tinha uma inflação alta, olha a questão da política monetária, como o Fed lá em 2022 ele começou a subir os juros para que fosse possível a gente fazer essa inversão da curva. Então tivemos o que? Um aumento dos juros para que fosse possível derrubar a inflação rumo à meta. Mais recentemente aqui a gente vê que os juros americanos eles se mantiveram nesse patamar elevado de 5,5%, praticamente mais de um ano, e que quando a inflação começou a beirar, começou a chegar perto da meta de 2%, a gente começou nos últimos meses com o alívio de juros nos Estados Unidos, com o corte de juros, mas nesse momento a inflação teve resiliência, voltou a subir e agora apontando para uma ligeira queda, e daqui para frente a gente vai acompanhar. Esse gráfico aqui ajuda bastante a gente entender esse cenário de juros e inflação para que você consiga medir, para que a gente consiga ter aquela ideia. Então a inflação vai subindo, muito provavelmente a gente vai ter um aumento de juros para trazer dentro da meta. A inflação começa a cair, muito provavelmente a gente pode ter um corte de juros, um alívio. A questão de política monetária de juros é como se fosse um antibiótico. Não pode dar muito e não pode dar pouco. Você tem que ir ali tocando a boiada, você tem que ir ali controlando, fazendo esse manejo do que é necessário para não deixar a inflação nem muito baixa, para indicar um desaquecimento econômico, e nem muito alta também, para não ficar fora de controle. Quando a gente consegue jogar esses dados aqui no gráfico, a gente consegue ficar mais assertivo aí para os nossos investimentos. Antes da gente terminar esse vídeo, quero te convidar para você que está começando na Bolsa de Valores, que tem interesse em investir em ações nos Estados Unidos, para ter uma carteira de dividendos em dólar, proteger o seu patrimônio no exterior também. Está no ar a minha mentoria para eu te ensinar passo a passo como que a gente vai montar essa carteira. Você fazendo o seu cadastro aqui, abrindo a sua conta e fazendo um primeiro depósito de qualquer valor, você vai ativar então a sua conta, você vai ativar para você fazer parte desse pacote da mentoria. Vou te colocar no nosso grupo VIP para o recebimento dos materiais. Você vai ganhar o meu curso online Bolsa Fácil, que tem o passo a passo da estratégia dos grandes investidores para o longo prazo, para investir em ações com foco em dividendos e também valorização. Esse curso é de acesso vitalício do básico ao avançado. Mesmo se você não sabe nada de bolsa, fique tranquilo que tem ali as primeiras aulas para os iniciantes até os conceitos mais avançados. E toda semana a gente tem a nossa aula, onde eu trago para você um resumo econômico, eu trago para você uma recomendação de investimento, o estudo de alguma companhia, análise completa tanto do gráfico como dos fundamentos. Então a ideia dessa mentoria é te guiar, pegar na sua mão, te guiar, para que você semana a semana você vá aprendendo, você vá acompanhando a bolsa e sabendo aonde pode ser a melhor oportunidade de alocação do seu investimento. E você também vai ter acesso à planilha que eu acabei de te mostrar, com esses dados econômicos e também com o nosso filtro de ações, o nosso radar de ações, o nosso histórico de recomendações, como que a nossa carteira está performando, para que você tenha também esses dados de inteligência, de pesquisa para estudar e para orientar os seus investimentos. Então, mentoria Bolsa Fácil está no ar, o convite está feito, o link para você se cadastrar está aqui na descrição desse vídeo também. Vem comigo, tem um conteúdo muito bacana para você ficar craque aí na Bolsa de Valores. Se você gostou desse vídeo, deixa então a sua curtida, se inscreve aqui no canal, que tem muita aula bacana para você investir bem na Bolsa de Valores. Grande abraço e até o nosso próximo encontro.